Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, mais um episódio, com um convidado agora que já está de casa, literalmente, também no podcast, então vocês já o conhecem. Bem-vindo novamente, Felipe. Que isso, gente. Obrigado. À disposição. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Felipe, que bom você estar aqui com a gente. Vamos falar de reforma tributária. E a gente sabe que a reforma tributária vem aí há longos anos, a gente vem falando do assunto, intensificou muito em 2023, 2024, e agora com a Lei Complementar de 214 chegou a hora, né? E a gente vê essa reforma focada no consumo, a gente sabe que tem perspectiva de trabalhar a reforma da renda também, mas para a gente começar, de forma bem didática, fala para a gente um pouquinho qual que é o objetivo da reforma e se ela alcança de fato o consumidor final. Como ela é uma reforma do consumo, ela bate de frente com o consumidor final, né? E a lógica, pelo menos, a ideia, né? Eu acho que é uma ideia bem construída, né? Foi aprovada lá em um mês, etc., mas é um projeto que já corre há bastante tempo, é um conceito que o Congresso já discutia há bastante tempo. No papel, pensando na emenda constitucional, eu acho que a gente tem uma evolução tributária no cenário brasileiro, né? Só que é uma evolução tributária no sentido de simplificação do modelo tributário que a gente tinha, entendeu? Não é uma evolução tributária no sentido de mudar, por exemplo, a lógica de tributação do país, né? O Brasil é um país que tributa maximamente o consumo, né? Você tem países que tributam mais o patrimônio e a renda e menos o consumo. O Brasil é o contrário, ele tributa mais o consumo e menos o patrimônio e a renda. E a reforma não mudou esse contexto, né? Ela veio com o mesmo contexto, mas ela veio com um contexto de simplificação. Não é para reduzir tributo, então? Não vai reduzir e também não vai aumentar. A lógica, pelo menos, é essa, né? A meta é simplificação. E aí eu tenho minhas dúvidas se essa meta vai ser atingida ou não, mas é porque a gente está num país continental. Eu brinco que o dialeto que é falado no Rio Grande do Sul é diferente do dialeto falado no Acre. Certeza. Não estou usando nem língua, estou usando dialeto, né? Porque é um país com diversas necessidades, é um país com necessidades diferentes dependendo da região, né? Minas a gente precisa do queijo, né? No Rio Grande do Sul eles precisam do chimarrão. Então, assim, essas necessidades diferentes é que trazia complexidade tributária. O Brasil, o modelo tributário do Brasil não era e não é complexo porque a gente quer. É complexo porque a gente é diferente, né? As necessidades são diferentes. E isso não vai mudar. Então, quando saiu a ideia, o primeiro modelo da reforma era lindo e maravilhoso. O que foi aprovado já é cheio de exceção. Já é cheio de situações que é o que vai trazer a complexidade. Então, eu não sei até onde isso vai. Mas uma coisa eu estou sentindo. A Receita Federal, o governo, o órgão fiscalizador, eu nunca vi ele com a intenção de simplificação. Ele sempre queria mais controle, mais informação. Lendo essa lei complementar, eu tô vendo o fisco um pouco mais com a intenção de simplificação, sabe? E aí pode ser que isso pode trazer um pouco uma melhora aí no contexto. Pensando em mudança, né? Se vai mudar, se não vai mudar, nós escutamos muito. Acho que se não falamos, já ouvimos falar que no Brasil a gente paga muito imposto e é muito difícil pagar esse imposto. Você acredita que isso vai mudar? Não, assim, eu acho que a reforma vai trazer algumas coisas que são importantes para nós como nação mesmo, né? Porque hoje, o que é a situação que eu vejo que acontece com o modelo tributário brasileiro, pensando na ótica do consumidor final? Pensa no consumidor, vamos dividir por classe, A, B, C, D, E. Pensa na classe D, E. O cara que ganha ali até R$5 mil por mês, no final do mês ele vai receber o salário dele, às vezes nem imposto de renda vai ter descontado, então ele não sentiu peso de carga tributária nenhuma, né? É o cara que paga o INSS, mas ele sabe que o INSS, além de ser um tributo, é para ele aposentar, então ele vê um benefício em pagar o INSS, né? E só. Aí a saúde, ele usa a saúde pública, que ele não paga nada por ela, pelo menos na percepção dele. Se o serviço é bom, médio ou ruim, ele tem uma certa insatisfação, mas como intrinsecamente ele não pagou por isso, ele sai com a sensação de que ele ganhou ainda, né? A escola também é escola pública, a segurança também é segurança pública. Então, o nível de satisfação dele com o governo, intrinsecamente, é muito bom, porque ele fala, é tudo de graça.
né? Por quê? Porque ele não sentiu pagar imposto nenhum e ele usou dos serviços públicos. E você tem a classe A, B, né? Que às vezes é o empresário, ou o médico, o advogado, o engenheiro, que ganha uma renda maior e paga muito imposto direto, né? Ele paga o imposto de renda e etc. E a segurança para ele já não funciona mais, ele precisa ter câmera em casa, vigilância, etc. A saúde também ele entende que não funciona mais, ele paga o plano de saúde, então ele não usa da saúde do governo, né? Não usa da saúde pública. A educação, idem, né? O filho estuda escola particular, ele fez faculdade, mestrado, doutorado e etc. Pagou por isso. Então o grau de insatisfação dele com o governo é totalmente inverso, porque ele paga muito, ele vê pagar muito e não usa nada. E isso é uma realidade que acontece no país. E ela vai ser mudada com a reforma. Porque os tributos, agora só contextualizando antes, todos eles pagam muito imposto. Por quê? Porque o cara da classe C, D, E, quando ele vai no supermercado, o pacote de arroz que ele pagou R$10, se não tivesse tributo, era 7. Exato. Só que ele não vê pagar esse imposto. Não percebe, né? Porque ele está pagando o pacote de arroz. Está diluído ali nos consumos. Então, por isso que a sensação dele de satisfação com a administração pública é boa. Isso vai mudar com a reforma. A ideia da reforma é ele pegar o pacote de arroz lá na gôndola do supermercado por R$7, na hora que ele passar no caixa vai virar 10. Então ele vai começar a perceber, o cara da classe C, D, E, ele vai começar a perceber o quanto de tributo ele paga. E aí ele vai ficar mais crítico, ele vai votar melhor, o grau de satisfação dele vai cair, e eu acho que a gente vai ter uma nação melhor ao longo de, sei lá, 10, 12 anos da reforma sendo preenchida. Então, por mais que não aumente ou não reduza a carga tributária, eu entendo que a reforma vai trazer uma conscientização dessa carga tributária. A população, de maneira geral, vai ver o quão é alta a carga tributária do país, vai sentir que o país concentra essa carga tributária no consumo, e eu acredito que isso é um avanço que ninguém tá comentando, mas isso é um avanço em termos de nação que a gente vai ter com a reforma tributária. Sim, e dentre os vários avanços que a reforma vai trazer, um deles é o split payment, né, Felipe? Que tem o objetivo de trazer um recolhimento mais eficaz, tem o objetivo de reduzir sonegação, mas também vai exigir das empresas uma adequação tecnológica, assim, inevitável, né? E aí, Felipe, eu queria ouvir de você, que eu sei que você tem um pensamento controverso a respeito do split payment, que você adiantou pra gente nos bastidores, com relação a isso, né? A população está preparada? As empresas estão preparadas para isso? Eu acho que em termos de inovação, tecnologia, essa nova forma de pagamento ele vai impactar mais os bancos, né? O Pix que a gente tem hoje vai ter que ser reformulado, os boletos que a gente tem hoje vai ter que ser reformulado, mas isso o Brasil faz muito bem. Você sai do Brasil, você vai para fora, você vai pagar uma conta com cartão de crédito, aproximação, a maquininha dos caras não tem. Estamos né? na frente, né? O Brasil é muito avançado, o sistema financeiro brasileiro, tributário brasileiro é muito avançado. Isso a gente tira de letra, porque é a parte que não vai atingir o empresário, né? A Receita Federal, o governo vai ter que se adequar dessa forma. Mesmo, né? Só que o problema para mim do split payment é a questão do antecipar o tributo ou de pagar. Mas volta com o que eu falei anterior. O conceito do tributo ser por fora, ele vai começar a ser implantado, né? E essa conscientização pode mudar. Né? Ô Felipe, explica para o pessoal o que é o split payment. Ele vai ser um painel onde o contribuinte, ao pagar um fornecedor ou receber de um cliente, a retenção do tributo vai acontecer dentro do sistema financeiro. Então, eu contratei um serviço aqui do escritório de vocês emitiram a nota fiscal para mim, R$10.000, sei lá. A hora que eu for pagar os R$10.000, vai R$8.000 para sua conta e R$2.000 vai para uma reserva, para uma conta, para um painel que é esse split payment. No final do mês, você vai fazer a conta do seu tributo. Porque o tributo vai ser não cumulativo de fato. Então, eu vou ter débito e crédito. Então, você vai fazer a conta. Bom, eu paguei aqui contabilidade, eu paguei aluguel, eu paguei diversas coisas do qual tem tributo. Então, eu vou me recuperar desse tributo e eu tive receitas de X e Y onde eu tive o tributo. Você vai fazer a diferença, débito menos crédito. Meu tributo correto a pagar seria R$100.000. Eu vou lá nesse painel split payment, já tem retido meu R$300.000. Eu vou pegar e falar, faz a declaração, eu vou pagar só 100, o governo tem 3 dias úteis, se não me engano, para devolver os 200.
Ou não, meu tributo devido é 300. Já reteve 100, eu tenho que complementar 200. Então o governo vai garantir o recebimento. Na hora que o seu cliente te pagar, o governo já vai receber a parte dele. Antecipa o caixa do governo, ele gira mais tempo com o seu dinheiro, porque hoje a apuração é mensal, então eu apuro em janeiro e pago dia 20 de fevereiro. Então o governo tem lá o fato gerador do dia 1º de janeiro, ele tem 50 dias para receber, ele vai receber no dia 20 de fevereiro. Agora não, você recebeu em janeiro, ele já vai receber o dinheiro no dia 1º de janeiro. Então ele vai antecipar esse recebimento, ele retém esse dinheiro, basicamente, depois você apura e vê e complementa ou recebe de volta, né? Essa é a lógica do split payment. Por que eu acho que a gente vai ter muita discussão jurídica sobre ele ainda e talvez nem vai vingar? Porque tirou a opção do contribuinte em parcelar o tributo, em não recolher o tributo, né? E hoje isso é comum utilizado no Brasil, né? Às vezes a empresa está com dificuldade financeira, pegar o empréstimo para pagar o tributo é mais caro do que utilizar a Selic e a multa de 20% que o governo cobra, por exemplo, e as opções de parcelamento que o próprio governo dá. Então, eu acho que a gente tem muitas empresas, não muitas, mas algumas empresas são alavancadas às vezes nos parcelamentos, nos tributos, né? Ou empresas com dificuldade que não conseguem recolher naquele momento e vai recolher 2, 3 meses depois e etc. E essa liberdade vai ser tirada do contribuinte. Eu não sei até onde isso vai dar ruim, vamos dizer assim, né? Vai virar questões judiciais ou não. Vamos aguardar os próximos capítulos. E se vai ser possível também se manter dessa forma, E né? mais outra coisa, a desconexão da apuração, que é por competência, do recebimento, que é caixa. Também. Então, assim... Também, um possível conflito aí. Você vai reter os tributos à medida que você recebe. Exatamente. Imagina a Casa Bahia, né? Vendi hoje R$10.000. Eu vou pagar o tributo sobre R$10.000, mas vou receber em 10 parcelas de 1.000. Então, essa desconexão também, eu não sei se isso vai gerar uma retenção maior, uma retenção indevida do governo do tributo ou uma retenção menor. A gente teria que ainda começar a utilizar o sistema para entender como vai ser. Mas essa é uma questão que eu acho que da reforma tributária vai ser muito modificada ou talvez nem aplicada. Pode ser que não se sustente. É uma inovação tecnológica gigantesca. É maravilhoso você ver isso funcionando, né? Mas eu acho que, ainda mais se a consciência do empresário hoje, o entendimento que ele tem do tributo hoje não se aplica. É um choque cultural. Precisa mudar ainda muita coisa até se implementar, precisa mudar a cultura do empresário. Lá em 2033, que é quando ele promete começar a funcionar, talvez a cultura vai ser outra e a gente vai receber de uma forma melhor. Eu acredito que não. Felipe, traz para nós uma notícia boa de qualquer forma, né? O que é o cashback? Como que ele vai funcionar? Todo mundo tem direito? O que é? A reforma tributária, ela tirou, na maioria do conceito, né, vamos pensar assim, ela tirou a liberdade dos estados e da própria União em seletivizar o produto. O que é isso? A Lamborghini hoje tem uma carga tributária alta e a maçã não tem carga tributária. Essa é a lógica do tributo nosso hoje. E ela tirou isso. Tudo vai ter o mesmo tributo. E aí você fala, a pessoa que tem a renda para comprar uma Lamborghini vai pagar o mesmo tributo da pessoa que não tem a renda para comprar uma Lamborghini. O cashback ele vem nessa linha, para tentar compensar um pouco essa não seletividade. Então, o cashback é uma forma de retornar para a população, né, essa insuficiência que gerou não ter na seletividade. Então, a lógica é que a classe C, D e E tenha mais cashback do que a classe A, B, C. Ah, mas a B, C consumiu mais. Beleza, mas a lógica é que o retorno seja assim. Também não vejo ainda meios de como fazer isso, né? Como tem outras coisas da reforma tributária que também não vejo ainda meio. Por exemplo, o material de limpeza consumido por público de baixa renda tem que ter uma carga tributária do material consumido por público de alta renda. Como é que eu vou saber isso lá no caixa do supermercado? Exato. Quem está comprando, né? Vai dar um trabalhinho também, né? Como aplicar isso, né? Eu acho que essas são questões, é a mesma lógica do cashback. Questões que ainda a lei complementar, nem função dela, né, disciplinar isso, vai vir em portarias, resoluções, né, manuais, inovação, tecnologia e etc. para entender isso. Mas a lógica é essa, é que
tem um pouco de retorno do tributo, mas não é retornar o tributo, não é devolver o que eu paguei. A lógica do cashback é corrigir a imperfeição da seletividade, né? Eu usei a mesma alíquota para tudo, o cigarro tem a mesma alíquota do arroz, não faz sentido, né? A lógica é devolver isso. Então, acredito que o sistema vai um pouco na linha do produto. Eu vou pegar um pouco do que eu arrecadei com a venda de cigarro e eu vou devolver um pouco para o cara que comprou o arroz mais caro. Pelo menos a lógica seria essa. Né, Felipe? A reforma traz muito essa proposta de pensar em justiça fiscal, né? Então, de alguma forma ou de outra, são ferramentas que vai tentando fazer um equilíbrio nisso, né? Então, tentar alcançar realmente as classes mais baixas, né? Eu entendo que o modelo hoje tem mais justiça fiscal do que o novo modelo, pelo menos até agora do que eu tô vendo, por conta dessa seletividade. Sim. Né? Ainda tem a liberdade dos estados ainda em poder beneficiar a ou B que foi tirada. A discussão da reforma em si, ela promove essa discussão desse conceito de justiça fiscal, né? Justamente por isso. Eles tentaram resolver isso com a cesta básica. Inclusive, estão discutindo mais de 1.200 itens. Você vai entrar na cesta básica ou não, né? É uma discussão eterna. O Ceará quer que o capacete de moto entre na cesta básica. Aí entra aquela questão do que é básico. Exatamente. Perfeito. Lá o pessoal anda de moto sem capacete, cara. Lá é necessário. Exatamente. Né? E aí você fala, nossa, mas tá discutindo. O básico não é o mesmo para todos, não adianta. Aí que eu te falei no começo, né? O Brasil é diferente, o Brasil tem necessidades diferentes. Como é que um único modelo atende isso? Né? E até em razão das diferenças que a gente tem também nas atividades. Fala um pouquinho pra gente, porque a reforma prevê a aplicação de regimes específicos para alguns setores. É um regime cumulativo, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, por favor, Felipe. Aí tá vendo como é que as diferenças vêm? O conceito era ter não cumulativo para tudo. Aí como é que você vai colocar um regime não cumulativo para receita de aluguel? Exato. Não tem custo nenhum, né? Eu tenho o custo do bem, tem a depreciação do bem, etc. Como é que você vai tributar o aluguel da mesma forma que você tributa a venda de um material no supermercado, né? Não dá, tem que ter essa diferença. E aí propõe-se um modelo cumulativo, igual é hoje, por exemplo, o lucro presumido, né? Para tributar IBS e CBS para alguns setores. Incorporação imobiliária, aluguéis, acho que bancos, se eu não me engano, também. Então, a gente vai ter mais essa complexidade, né? Não vai ser um modelo único, a gente vai ter ainda um modelo cumulativo para esses setores. Felipe, a conversa tá boa, né? Mas nosso produtor já tá ali, bravo com o tempo. Então a gente vai fazer uma pausa por aqui e a gente continua no próximo episódio. Felipe vai ficar aqui com a gente e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a reforma tributária.